Olá, está começando mais uma edição do Chão e Paz. Hoje com um tema que vem sendo muito discutido dentro e fora da igreja, a família. Isso porque neste momento acontece a 14ª Assembleia Ordinária do Sínodo dos Bispos. E esse encontro, que termina no dia 25 de outubro, é dedicado às questões da família. Nesta edição, você também confere como as mulheres soteropolitanas se vestiam no século XIX e no começo do século XX. A nossa equipe foi até o Museu do Traje, no Instituto Feminino da Bahia, para conhecer essa exposição e a gente mostra tudo isso agora no Chão e Paz. A jornalista Patrícia Luz, coordenadora da Pastoral da Comunicação da Arquidiocese de Salvador, conversou com o bispo de Camaçari, Dom João Carlos Petrini. Ele participa do Sínodo sobre a família, mas antes de viajar para o Vaticano, ele dividiu com a gente algumas das expectativas para a Assembleia. Confira. O tema do Chão em Paz de hoje é com certeza um dos mais falados nos próximos dias. Nós vamos conversar com o bispo de Camaçari, Dom João Carlos Petrini, que é presidente do Instituto para a Família, presidente do Regional Nordeste 3 da CNBB e uma das referências nacionais quando o assunto é família. Seja bem-vindo ao nosso programa, Dom Petrini. Muito obrigado, grande alegria estar com vocês agora. Nós temos essa alegria de receber Dom Petrini, que já está em Roma. Isso para a gente é meio confuso, nós conseguimos entrevistá-lo antes e nesta reunião dos bispos, o grande assunto é a família e todo o contexto dos dias atuais. O que nós podemos esperar deste sínodo, Dom Petrini? Bom, Patrícia, eu espero algumas coisas. Em primeiro lugar, esta é uma grande oportunidade para que possa ser apresentado a todo o mundo aquilo que já se costuma chamar o Evangelho da Família, a boa notícia que é a família. Porque a família é uma coisa que vale a pena, porque um jovem de 20 anos deveria estar preocupando-se em constituir família, gerar filhos, educá-los, uma menina, uma moça. Por que deveria desejar isto? Qual é o bem que está embutido na família? Porque atualmente não é mais óbvio. Muita gente pensa que a família é apenas muito peso, muito sacrifício, muito compromisso, muito dever, muita norma, quase que uma amarra da qual é melhor fugir e ter uma vida de single, vivendo como umas borboletas que vão voando de flor em flor. E na realidade não é bem assim. É verdade que tem um vínculo sagrado quando é celebrado o sacramento do matrimônio, mas que é uma fonte inesgotável de realização humana, de felicidade. E isto pode ser explicitado porque o mundo atual não mais compreende automaticamente estas coisas. E tem um segundo ponto que eu acredito que deve ser esclarecido, é um pouco atender a um pedido quase que insistente do Papa Francisco de cuidar das feridas. Quando o amor humano não é vivido bem, não é vivido com toda a dedicação, como um dom de si para o bem da outra pessoa, surgem feridas que se referem, por exemplo, às consequências do aborto, feridas que tocam os adultos que se machucam nestas circunstâncias das separações e dos divórcios, mas que atingem principalmente as novas gerações. E então, certamente, como a Igreja poderá acompanhar, estar perto, talvez não tenha a varinha mágica para resolver todos os problemas, mas poder acompanhar, compartilhar isto já será uma grande coisa. Evidentemente tem outros temas que devem ser aprofundados, por exemplo, como a família é importante para que a sociedade se desenvolva na paz. Como é importante para que na sociedade possa crescer uma ecologia humana e uma ecologia social. Nós sabemos que quando a família é precária, quando as relações familiares são complicadas, problemáticas, as novas gerações ficam mais também confusas quanto ao caminho para a maturidade. Então, é muito bom que
nesta etapa na qual muita gente pensa a família como algo negativo, que oprime, que disciplina as crianças, e então poder mostrar que é um bem, um recurso precioso, não somente para a pessoa, para a criança ou adulto, mas também para toda a sociedade, porque nós poderemos caminhar mais em direção à paz na medida em que tivermos famílias boas, capazes de viver a solidariedade, a cooperação, a tolerância com as diferenças que existem dentro da família, um verdadeiro amor fraterno, e a sociedade inteira necessita urgentemente disto. A gente tem a sensação de que o tema família está perpassando todos os setores da sociedade. Mas é verdade, exatamente. No Brasil, inclusive, a gente está aí acompanhando toda a discussão do Estatuto da Família, que acabou de ser aprovado por uma comissão especial, que vai voltar a ser votado no plenário, talvez nos próximos dias, que definiu o conceito de família como pai, mãe e filho. Esta é a concepção da Igreja para a família? Vamos dizer que desde Adão e Eva até poucos dias atrás, esta foi a única concepção de família que se difundiu no mundo inteiro, entre católicos, protestantes, muçulmanos, gente de religião nenhuma. Certamente nós temos esta realidade que não podemos jogar fora com muita leveza. Muita gente está pensando que deve ser entendida a família também, outras formas de viver o afeto, mas devemos nos perguntar se realmente vale a pena desconstruir esta família que vem desde Adão e Eva e que significou uma cooperação entre sexos e entre gerações, apesar de diferentes modelos em diversos lugares do mundo, nas diversas épocas históricas, mas sempre esteve presente esta característica, uma cooperação entre sexos, entre gerações, abertas para gerar filhos e educá-los. Eu acredito que isto, sim, dá a imagem da família mais plena, mesmo que possam haver grupos, relações de uma certa estabilidade que se assemelham à família por alguns aspectos, mas que talvez não consigam conter todas estas características que qualificam propriamente a família. As Santas Casas de Misericórdia de todo o mundo realizaram em Salvador 2 congressos para discutir as metas para os próximos 3 anos. O arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, celebrou uma missa para rezar pela missão dessas entidades. Tem um congresso internacional das Misericórdias e tem um congresso nacional que é o 25º. Como sempre, nesse congresso a gente debate temas comuns a todas as Santas Casas. É um momento difícil que o país está passando, então o financiamento da saúde é um dos temas importantes. Há outros temas como judicialização da saúde, que também muito nos preocupa hoje, né? A questão de certificação das entidades filantrópicas aqui no país. Então são temas que dominaram as discussões desse congresso. A cada 3 anos, representantes das Santas Casas de todo o mundo se reúnem para traçar planos para o futuro e avaliar os resultados do período anterior. O último encontro aconteceu no mês de setembro, em Salvador, onde foram realizados simultaneamente o 25º Congresso Nacional das Santas Casas e o 11º Congresso Internacional das Misericórdias. As pautas desses eventos abordaram a sustentabilidade dessas entidades filantrópicas em meio à crise econômica. O Brasil hoje, o problema é o financiamento do SUS. Nós tivemos hoje várias apresentações onde demonstraram que as Santas Casas, elas hoje são responsáveis por 51% de todas as internações do Sistema Único de Saúde no Brasil. Em 900 cidades, a Santa Casa é o único hospital aberto à população para atender. Portanto, a Santa Casa não fecha por opção, ela morre de inanição. E a grande preocupação da gente é que as Santas Casas possam voltar a ter um financiamento. Com a crise brasileira, a gente pede ao governo que faça um pouco como Portugal fez. Na crise portuguesa, ele se abraçou com as Santas Casas e os dois juntos conseguiram reerguer e começar o processo.
para rezar por essa e outras intenções e também para render graças a Deus pelos serviços que as Santas Casas vêm prestando para os mais pobres, o arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, presidiu uma celebração eucarística na Igreja Nossa Senhora das Vitórias, na Pupileira. Cuidar de um enfermo, ajudá-lo a reencontrar a saúde e, mais do que a saúde, a dignidade, é algo que está muito dentro de acordo com o Evangelho. Então, de um lado, nós viemos aqui na Eucaristia para trazer todo o trabalho que está sendo feito no Brasil, em Portugal, em tantos países, e ao mesmo tempo pedir ao Senhor uma bênção. Que o Senhor desperte e faça nascer soluções para nós. Para o bispo de Camaçari, Dom João Carlos Petrini, a família está no centro de muitas questões da sociedade e a igreja pode olhar para as diferentes formas de ver o tema com afeto, respeito e misericórdia. Com certeza, este também será um dos temas tratados durante o sínodo. Mas antes da realização desse sínodo ordinário, houve o sínodo extraordinário no ano passado e houve uma preparação de um material que foi elaborado para que as conferências episcopais pudessem refletir sobre o tema. E uma coisa que chamou muita atenção nesse material foi a preocupação da igreja em ampliar todo o debate acerca da família, não só questões que apareceram muito na mídia, como a união homoafetiva, o aborto, mas outras questões também relacionadas à particularidade dos países. Você podia falar um pouquinho sobre essa preparação para o sínodo? Certamente se vê que o tema família é de extraordinária importância, porque 2 sínodos, um atrás do outro, em 2 anos seguidos, que são dedicados a este tema. O Papa Francisco, evidentemente, entendeu, e acredito que entendeu muito bem, que a família está na encruzilhada de muitas questões que são da sociedade e da igreja, com diferenças. Por exemplo, a África traz uma tradição de poligamia, e como é que a igreja lida com isto? E outras regiões trazem outras tradições, etc. Então, na realidade, este é o momento para abrir o coração, acolher. Não significa que tudo é bom, tudo vale, tudo deve ser abençoado pela igreja, mas tudo pode ser olhado com afeto, com carinho, com respeito, com misericórdia. E a todas as diversas situações, a igreja pode olhar com amor. O Papa Francisco vem sempre nos recordando desta atitude da misericórdia. Aliás, não é por acaso que ele proclamou o próximo ano de 2016 como o ano da misericórdia. Então, certamente, teremos um novo clima, mesmo que questões devam ser reafirmadas como valores fundamentais que a Igreja preza ao longo dos séculos e que fazem parte do patrimônio da doutrina, da tradição. Certamente haverá mudança, sim, e principalmente deverá mudar a postura com a qual cada pastor, portanto, cada padre, cada agente de pastoral poderá enfrentar e aproximar-se destas realidades que estão aflorando, especialmente nestes últimos tempos. Nós estamos conversando com Dom João Carlos Petrini, que é bispo de Camaçari, e referência para o assunto vida e família. Nós estamos conversando sobre o Sínodo dos Bispos, que acontece durante o mês de outubro. Então, Dom Petrini, o que o senhor está levando na sua mala, na sua bagagem, para este sínodo? Bom, eu, por formação, tenho me ocupado sempre da família do ponto de vista da sociologia, da antropologia. Eu levo comigo uma intervenção para fazer no sínodo e uma contribuição um pouco grandinha, talvez, a dar sobre a relação entre família e sociedade, que podem incluir desde a formação de associações de família que possam dialogar com o mundo laico
com os poderes públicos para reivindicar a elaboração de políticas públicas, etc. Desde então a formação de associações de família que possam defender seus próprios interesses e direitos, até a elaboração de políticas familiares que tenham como objetivo fortalecer os vínculos entre marido e mulher, entre pai e filho, entre mãe e filho, através de medidas de políticas públicas que podem ser elaboradas para amparar mais, fortalecer a família. E a minha preocupação é que as relações entre a sociedade e a família sejam mais cooperativas. Por exemplo, as políticas públicas no Brasil, durante muitíssimo tempo, só falavam de indivíduos. A mulher, o trabalhador, o negro, a criança, o adolescente, o idoso, como se estas pessoas existissem soltas. Não, elas não existem soltas, elas fazem parte de uma rede de relações familiares, mas estas redes são pouco valorizadas, pouco focalizadas. E então a minha contribuição principal será nesta direção. Claro, 3 semanas discutindo o dia inteiro, todos os dias, estaremos dialogando a respeito de todos os mais diversos aspectos que entrarão na nossa pauta. Que coisa boa! Vamos ficar aqui rezando e acompanhando o sínodo. Vocês também de casa podem acompanhar a cobertura de tudo que vai ocorrer no sínodo no site da Arquidiocese, arquidiocesesalvador.org.br. Dom Petrini, muito obrigada pela sua participação. Que Deus lhe acompanhe nesses dias. Amém. Muito obrigado, Patrícia. Um grande abraço a todos. Um espaço no centro de Salvador guarda um acervo valioso de trajes femininos. É o Museu do Traje e do Têxtil. A repórter Sara Gomes foi até o local. Veja só. É hora de voltar no tempo. E hoje nós vamos conhecer o Museu do Traje e do Têxtil, aqui no Instituto Feminino da Bahia, que abriga mais de 7.000 peças do século XIX e XX. Vem com a gente! Localizado no centro da cidade de Salvador, o Instituto Feminino da Bahia tem a sua história entrelaçada com a própria história da capital baiana. Construída em 1933, a casa possui uma arquitetura neocolonial, característica dos anos 30. Sua fundadora, Henriqueta Catarino, era uma educadora e feminista que nasceu em 1886 em Feira de Santana. Nós temos um vestido de baile de tafetá de seda futacô, com babados no tom mais esverdeado, com desenhos de tom alaranjado. Pertenceu à Dona Conceição de Pinho e foi adquirido no bazar beneficente da Ordem Terceira da Piedade por Dona Henriqueta Martins Catarino. Ao lado nós temos outro vestido também, já com uma pequena cauda de tafetá lavrado, com a manga gigô e peitilho de renda valenciane, que pertenceu a Dona Mariana Magalhães, que também foi adquirido por Dona Henriqueta nesse mesmo bazar. Para retratar a vida da mulher soteropolitana no início do século XX, é possível encontrar aqui no Museu do Traje e do Têxtil um quarto infantil. Naquele período, as mulheres se dedicavam exclusivamente à casa e à família. Aqui, a gente pode ver a representação da mãe que embala o berço do filho, e do outro lado, a mãe brincando com a filha. Geralmente, em casa se usava branco, as meninas com muitas fitas e os meninos com roupas de marinheiro, sempre em tons de azul. Glória a Deus.
nós temos um vestido de noiva da época de 1890, mais ou menos, que pertenceu a Dona Alicia Junqueira Ares, que é de filó bordado com o véu de renda. E dois manequins com trajes da época para uma cerimônia de casamento, né? Saias de cetim ou crepe e Spencer também de tafetá com crepe estampado, que eram roupas adequadas para ir a um casamento. Esses eram os matinês, vestidos utilizados para ficar em casa. As mulheres vestiam esse tipo de roupa no fim da tarde, logo após o banho, para aguardar a chegada dos maridos. Do outro lado, podemos ver as peças íntimas. E olhem que riqueza! Aqui está o vestido utilizado pela princesa Isabel na assinatura da Lei Áurea e também no juramento como regente do Brasil em 1871. O vestido foi doado a Henriqueta Catarino por Dom João Orleans de Bragança, no dia 5 de março de 1953. As escravas comuns que trabalhavam na roça ou mais assim, em cozinha e tudo, usavam trajes muito simples de saco, mas as mucamas, que é esse tipo de roupa que tem aqui, eram as que trabalhavam nas casas. Eram as amas de leite e outros afazeres de casa que acompanhavam as sinhazinhas. Então elas tinham uma roupa mais aprimorada. Inclusive, tinham muitas joias, porque ganhavam, né? Tanto das senhoras como dos senhores. Uma curiosidade, as roupas utilizadas pelas mulheres sofreram uma grande modificação a partir de 1900. Em 1910, o estilista Paul Poiret criou um modelo mais soltinho, transformando a moda e livrando as mulheres dos espartilhos. Ele foi um costureiro que se insurgiu contra o espartilho. Antes da Primeira Grande Guerra, ele modificou a silhueta da mulher para um estilo mais despojado, mais livre do que ela vinha usando antes. E aí nós temos esse exemplar de cetim e renda. Depois, em 1960, já temos Dior e Balmain. E ali nós temos uma capa de Louis Ferraud, uma capa de veludo de Louis Ferraud. Quer dizer, são os 4 grandes costureiros que nós temos aqui um exemplar. Os vestidos da década de 50 também estão expostos no Museu do Traje do Têxtil. Uma estola, sapatos e chapéus que foram usados depois da Segunda Guerra, né? 1945 era essa moda. As roupas são sempre marcantes e nos fazem enxergar costumes da sociedade em determinadas épocas e com isso nos permitem mergulhar na história. O Chão e Paz fica por aqui e você pode entrar em contato com a nossa equipe através do e-mail
chãoepaz@arquidiocesesalvador.org.br e no portal www.arquidiocesesalvador.org.br você pode rever esta e outras edições do programa, além de encontrar todas as informações sobre a nossa igreja. Para você, uma ótima semana. Fique com Deus e até o próximo Chão e Paz.